tudo bem? Como diz o ditado popular, prevenir é sempre melhor do que remediar. E o De Bem com Você de hoje vai falar sobre algumas técnicas para prevenir dores na coluna. Entre os tratamentos existentes está a osteopatia, que é um tratamento que visa restabelecer as funções corporais com técnicas manuais. O tratamento com a osteopatia considera o corpo como um todo, tratando inclusive doenças ortopédicas. O fisioterapeuta Igor Santana contou que a grande demanda de atendimento é com pacientes que apresentam alterações na coluna vertebral. As principais pacientes são dores de cervical, dor lombar, dor torácica. Então a coluna em si ela sofre muito, né? Então a maioria dos pacientes eles chegam com dor, seja uma ciática que está pegando, seja uma dor lombar na cinta. Então normalmente são pacientes com essa característica. Por conta de dores recorrentes na região da coluna, a veterinária Heloísa buscou na osteopatia uma alternativa para se livrar das dores. E com o início das sessões, eu já estou completando um mês de sessões e já não estou precisando mais ser medicada. A manutenção está sendo efetiva e está me deixando sem dor. A veterinária, que também é atleta, destacou os benefícios do tratamento. A parte de ganhos não foi só na movimentação, mas sim também em qualidade de vida. É uma alegria muito grande não ter dor e ter a certeza que você consegue fazer certos movimentos que são básicos e que antes não eram possíveis pela situação, pelo condicionamento mesmo do problema, da patologia, né? Todo o processo é feito por meio da intervenção manual do osteopata sobre as partes do corpo que estão em desarmonia. A técnica respeita a história de cada paciente. Diego, que pratica futebol americano, encontrou no tratamento um auxílio para os treinos, evitando assim problemas com a coluna. E com a osteopatia isso tem me ajudado bastante. A minha recuperação é muito mais rápida, a minha mobilidade é muito melhor. Então só tem me ajudado, principalmente a desenvolver a minha atividade física. E já que a Heloísa e o Diego elogiaram tanto o tratamento, aproveitei para conhecer um pouquinho dos benefícios da osteopatia. Como nós percebemos na reportagem, boa parte dos casos de dor na região da coluna não é causada por doenças específicas, mas sim por maus hábitos que as pessoas adquirem ao longo da vida. Se esses maus hábitos não forem identificados e corrigidos, podem fazer a dor evoluir ao ponto de se tornar uma doença crônica, avançando inclusive para casos de cirurgias. E para entender a parte clínica das doenças relacionadas à coluna, recebemos no nosso estúdio o neurocirurgião, especialista também em cirurgia da coluna, Dr. Marcelo Felipe. Tudo bem, doutor? Oi, Gisele, obrigado. Um prazer estar aqui com você, no De Bem com você. Nós que agradecemos. Doutor, dor na coluna pode ter relação com a postura? Pode, Gisele. A má postura, ela pode acabar levando a dores na coluna, que vai causar um enfraquecimento da musculatura paravertebral. A musculatura que fica na parte de trás da coluna, ao lado da coluna. E esse enfraquecimento, durante muito tempo, ele pode causar doenças estruturais da coluna, como, por exemplo, hérnia de disco, escoliose, hipercifose, dentre outras. É isso que eu ia perguntar justamente agora. Quais são as principais doenças que atingem essa região do corpo? Nós temos várias doenças que podem acometer a coluna vertebral. As mais comuns são as doenças degenerativas. Elas ocorrem por desgaste, envelhecimento das articulações. São as doenças mais prevalentes nas pessoas com mais idade e pode acabar gerando doenças como hérnia de disco, as artroses das articulações da coluna, e as estenoses, né, que é o estreitamento do canal da coluna, comprimindo os nervos e a medula. Temos outras doenças, que são as doenças com desvios, né, as escolioses, as alterações das curvaturas fisiológicas da coluna, os traumatismos da coluna também, que é uma coisa muito importante, as fraturas, os escarregamentos das vértebras, e as doenças oncológicas, né, os tumores que podem também sediar a coluna vertebral. E a gente pode, de repente, já nascer com algum problema na coluna, alguma dessas doenças, ou são os maus hábitos durante a vida aí que provocam?
Pode, mas as doenças que a gente já nasce com elas é um pouco mais raro. O mais comum é realmente os maus hábitos vão causando problemas de coluna e com a idade isso vai piorando bastante, chegando até doenças que precisam de alguma intervenção cirúrgica na idade mais avançada. E a dor? Ela é sempre no mesmo lugar ou ela pode atingir qualquer parte da região aqui? A gente pode falar da região da nossa costa, né? Isso. A dor ela pode ser localizada no caso de algumas doenças, como por exemplo a hérnia de disco. Aquele paciente que tem aquela dor na coluna lombar, que irradia, que dá cãibra, dá choque na região dos glúteos, da coxa e do pé, isso geralmente vai fazer a gente pensar numa doença mais localizada, como a hérnia de disco. Agora, quando o paciente tem doenças mais difusas, como por exemplo a escoliose, né, que a coluna fica tortinha, ou a artrose das articulações, o envelhecimento das articulações da coluna, ele pode ter dores mais difusas, que às vezes acomete não só a lombar, mas também a coluna torácica, às vezes até a coluna cervical. E aí pode doer toda a região ali. Toda a coluna, isso pode acontecer. E também pode até acontecer do paciente chegar com uma reclamação que está doendo uma região e o problema está um pouquinho mais... Pode, isso acontece com uma certa frequência. Por isso que é importante passar com o especialista para que ele possa mapear todos esses problemas que podem estar relacionados. E como é realizado esse mapeamento, geralmente? Começa geralmente com uma anamnese bem feita, que é aquela conversa de consultório que a gente vai escutando os problemas de saúde que o paciente tem, os sintomas, os incômodos dele, e depois um exame físico bem completo, incluindo a parte neurológica, vendo os reflexos, a força, a sensibilidade. Junto com isso e os exames complementares, que são tomografia, o raio-x, a ressonância, a gente consegue dizer com exatidão aonde é o problema e como que a gente vai delinear esse tratamento do paciente. Tá certo, doutor. E todo caso de doenças relacionadas à coluna necessariamente tem que passar por uma cirurgia ou não? Porque eu acho que esse é o maior medo de todas as pessoas que de repente está aí com um sintoma e fala assim, eu não vou procurar não porque eu não quero operar minha coluna. Esse é um temor muito comum, mas a gente tem que lembrar que assim, apenas uma parcela pequena dos pacientes que vai precisar de uma intervenção, um tratamento cirúrgico, né? Apenas 10% dos pacientes que têm hérnia de disco que vão realmente necessitar de uma cirurgia. Então, se a gente for parar para pensar, não é um número tão alto, né? Cada 10 pacientes com hérnia de disco, apenas um vai acabar necessitando de uma intervenção, um tratamento neurocirúrgico. Geralmente o tratamento ele pode ser realizado aí com fisioterapia? Sim. Ou como a gente assistiu na reportagem também? A maioria das doenças a gente vai começar o tratamento com analgésico, anti-inflamatório, algumas medicações, e a fisioterapia e a osteopatia são fundamentais nesse processo de reabilitação do paciente. E aí a gente vai acompanhando esse paciente, em alguns casos realmente vão evoluir para a cirurgia, mas como eu falei, só a minoria, né? Aproximadamente 10% dos casos. Esse número que o senhor trouxe me deixou bem tranquila, viu? Porque realmente a gente pensa que todos os casos têm que ir lá para o centro cirúrgico e também mudou muito essa questão da cirurgia, hoje ela não é tão invasiva como antigamente, né? Não, a cirurgia de coluna mudou muito nos últimos 10, 20 anos, a cirurgia se tornou menos invasiva, hoje a gente tem alternativas com cortes mínimos, né? Às vezes 2 pontinhos, que é o caso da endoscopia de coluna. Então, assim, a cirurgia está cada vez mais direcionada e hoje a gente tem aparatos que aumentam muito a segurança das cirurgias de coluna, né? A monitorização intraoperatória, né? Que é um neurologista que acompanha toda a resposta dos nervos da medula durante todo o procedimento cirúrgico. Todas essas coisas aumentam muito a segurança do tratamento da cirurgia de coluna. Ótimo. Ficou mais tranquila em casa? Porque eu estou, não estou com nenhum problema na coluna, viu, doutor? Estou cuidando muito bem da minha postura depois que a gente começou a produzir esse programa. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, de repente está com algum problema aí ou com alguma dúvida, vai ficar mais tranquilo. E na volta do intervalo a gente continua falando sobre esse assunto que é de extrema importância, né, gente? A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta. A coluna faz a ligação entre a cabeça e os 4 membros do nosso corpo, além de abrigar e proteger a medula, que origina os nervos e controla os nossos movimentos. Portanto, podemos dizer que a coluna vertebral serve de apoio para as outras partes do nosso esqueleto.
Cuidados com a coluna é tema do programa de hoje. E para entender um pouquinho mais sobre a nossa coluna, sobre esse tema, recebemos o Dr. Marcelo Felipe. Doutor, lombalgia é uma doença relacionada à coluna que a gente escuta quase que o tempo todo. O que é a tal da lombalgia? Joia, ótima pergunta. A lombalgia é a dor na região da coluna, a região da coluna lombar baixa, que está em contato com o quadril, bem próximo ali à bacia. Cerca de 80% das pessoas vão apresentar algum tipo de dor lombar durante a vida. A grande maioria é benigna, vai precisar de tratamento às vezes somente com analgésico, anti-inflamatório e vai passar. A dor lombar, ela pode também estar acompanhada de irradiação para as pernas, para o glúteo, para o pé. Ela pode ter formigamento, contraturas musculares, fraqueza nas pernas e até mesmo dificuldade para caminhar. Olha só, e a tal da cãibra também, né? Porque a gente às vezes fala assim, quando eu tô com muitas câimbras e eu não sabia que tem relação com algum problema na coluna. Isso, dor na coluna acompanhado de câimbras, principalmente nas pernas, tem que chamar atenção para a gente para uma possível doença neurológica, uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que ficar bem atento com isso. E as fraturas na coluna? O que provoca, né? E o que também mais importante do que o que provoca é o que pode evitar essas fraturas. Isso. Existem dois tipos de fratura da coluna. As fraturas primárias, que são aquelas que ocorrem no momento do trauma, quando o paciente sofre um acidente. Essas são as primárias. No nosso país, as duas principais causas de fratura na coluna são os acidentes automobilísticos e as quedas de altura. E uma outra causa que a gente tem que chamar a atenção, que é muito importante, é o mergulho em águas rasas. Aquela piscina rasinha, aquele ponta, isso pode acabar com a fratura séria de coluna. E temos as fraturas secundárias da coluna, que são as fraturas que são secundárias a alguma doença. Dentre a mais importante, eu destacaria que é a osteoporose, que é uma doença muito comum nas mulheres acima dos 55 anos, né, na pós-menopausa. É uma doença em que existe uma queda na densidade mineral óssea da coluna, tornando a coluna muito frágil e muito suscetível a fraturas, mesmo com um trauma que a gente não considera de tanta importância. Às vezes uma queda sentado pode originar a fratura dessa vértebra. E essa fratura, tem como imobilizar a coluna? Como que é feito o tratamento? Sim. Alguns casos a gente pode tratar com o uso de colete, de algumas órteses, que a gente vai segurar o movimento da coluna, vai impedir que faça movimentos. Não chega a ser o gesso, né? É o colete para deixar a postura. O gesso hoje é muito pouco utilizado, a grande maioria das vezes a gente usa órteses como coletes mesmo de plástico e algumas hastes metálicas. E ela mantém a coluna no lugar para que ela se calcifique no lugar correto. Em alguns casos, essa fratura tem uma instabilidade. Nesses casos, pode ser necessária uma cirurgia um pouco maior, que seriam as cirurgias de artrodese, em que a gente precisa fixar a coluna no lugar para que não tenha o escorregamento e acabe machucando o nervo, a medula. Entendi, doutor. E dores na nuca? Como que uma dor na nuca pode ter relação com a coisa? Está tudo ligado ali, né? Sim, sim. As dores na nuca podem estar relacionadas principalmente com os problemas da doenças da coluna vertebral cervical, a parte superior, né? Algum problema, alguma osteoartrose das articulações da coluna cervical, né? Ela pode irradiar para a coluna e pode dar esse sintoma. A gente tem que lembrar que tem outras doenças também que podem causar dor na nuca, né? As enxaquecas, as dores de cabeça tensionais causadas por excesso de tensão, contrai muito a musculatura da cervical, pode causar. Temos outras doenças também, como por exemplo a hipertensão arterial, pode se manifestar por uma dor na nuca, né? Uma dor em peso na nuca. Fibromialgia e até alguns casos de infecção, como por exemplo meningite, pode causar realmente dor na nuca. Por isso que o importante é sempre investigar, né? Descobrir o que está acontecendo ali. E agora nós vamos falar sobre a hérnia de disco, que todo mundo fala, né? Muito famosa também. E aí o doutor Felipe trouxe até aqui para ilustrar para a gente uma réplica, né, doutor? Então vamos explicar para o telespectador de casa o que é, quais são os sintomas, do jeitinho que o senhor explica lá no consultório. A hérnia de disco, na verdade, o que acontece? A gente tem que lembrar que a coluna é composta pelas vértebras, né, a parte óssea, e entre elas a gente tem um tecido fibrocartilaginoso que ele tem a função de amortecimento entre essas vértebras, diminuir o impacto. A hérnia de disco, o que acontece? Quando o disco intervertebral ele sai da posição original dele e ele acaba extravasando para o canal vertebral. E nessa situação ele pode pegar o nervo que está saindo justamente nessa posição.
E aí o paciente vai apresentar sintomas como dor na coluna lombar, com radiação para as pernas, para o glúteo, para o pé, fraqueza, perda de força nas pernas, choques e até dificuldade para caminhar. E todo caso dessa hérnia é caso de cirurgia? Também não entra naqueles 10%? Não, entra nesses 10%. Que bom. Graças a Deus, apenas 10% das hérnias de disco vão necessitar de alguma intervenção ou tratamento neurocirúrgico. Muito boa a explicação, ótimo. Agora eu tenho certeza que ninguém está com dúvida em casa. E nós preparamos um quadro com a ajuda do Dr. Marcelo sobre medidas que podem prevenir a hérnia de disco. Por favor, Matheus, coloca aqui pra gente. Vamos lá. Faça pausas após 40 minutos na mesma posição, em pé ou sentado. Isso, principalmente as pessoas que trabalham sentadas devem evitar longos períodos. Após 40 minutos, levantar, esticar a coluna e alongar um pouquinho a coluna. Ótimo. Cuide da postura, principalmente quando estiver usando o celular, que é aquela postura de ficar com a cabeça... Isso. E também ter cuidado com TVs, notebook, para que esteja na altura dos olhos. Qualquer aparelho, né, doutor? Isso. Alongue-se, sua coluna agradece. Sim. Vamos para a próxima. Mantenha a postura, a gente falou o tempo todo. Isso. Cuide da alimentação para evitar o excesso de peso. Excesso de peso. Tem que lembrar que o excesso de peso também vai para a coluna e a coluna vai sofrer também. Salto, doutor. Isso, tem que ter cuidado com o salto alto, o uso excessivo. O uso do salto por si só não tem problema, mas o uso excessivo pode causar doenças não só na coluna, mas em outras partes. E uma dúvida, algumas pessoas falam que também ficar com o pé muito sem salto, assim, por exemplo, aquele sapato baixinho, aquela sapatilha o tempo todo, também pode prejudicar a coluna? Não só a coluna, mas o pé. As rasteirinhas, né, principalmente, pode dar problema de fasciite, tendinite plantar. Também tem que tomar cuidado com o uso excessivo. Importante ter um pouquinho de salto ali, né? Isso, pouca é o coisa. ideal. Isso é o ideal. Ótimo, vamos para a próxima. Faça exercício com orientação de um profissional, é claro, Isso, né? A principal dica, a coisa que mais evita problemas na coluna, exercícios com orientação. Ótimo. Evite movimentos repetitivos com sobrepeso. Isso, tem que tomar cuidado, principalmente os pacientes com sobrepeso, tem que começar a fazer uma atividade física para fortalecer a musculatura, para poder aguentar as atividades do dia a dia. E respeite a ergonomia. Sim, um exemplo muito claro disso é, por exemplo, quando a gente vai abaixar para pegar algum objeto, tem que agachar, dobrar o joelho e não só simplesmente inclinar a coluna para frente e Tem pegar. a maneira correta de agachar. Isso, tem que tomar cuidado com isso. Gente, isso não estava planejado aqui, mas vou perguntar para os meninos aqui no estúdio, será que o doutor pode mostrar ali a maneira correta de agachar? A gente consegue pegar? Ali na câmera do doutor? Então, doutor, eles falaram que pode mandar ver, então Vamos mandar ver, por favor. Presta atenção em casa, a maneira correta de agachar. Por favor, doutor. O ideal é você agachar para pegar um objeto e não simplesmente jogar a coluna para frente. Ótimo, então com essa dica de ouro, a gente vai para o intervalo e volta já já com outras dicas bem especiais também. E agradecer aqui a equipe, né, que eu peguei todo mundo de surpresa, mas os meninos são bons e manda ver. A gente volta já já. Estamos de volta. A coluna vertebral é uma estrutura firme, mas flexível, formada por uma série de ossos articulados, denominados de vértebras. Essa estrutura constitui o eixo central do corpo humano e dá sustentação aos nossos membros, a cabeça, além de proteger também a nossa medula espinhal. E para entender um pouco mais sobre os cuidados com essa parte muito importante do nosso corpo, nós recebemos o neurocirurgião de cirurgia também na coluna, Dr. Marcelo Felipe. Doutor Marcelo, desculpa. Alguns hábitos adquiridos durante a vida, desde cedo, na verdade, assim, aquela questão da mochila, do peso das crianças, podem contribuir aí com uma doença na coluna na fase adulta, então tem que cuidar desde cedo? Sim, tem que tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças com as mochilas muito pesadas, né? A mochila muito pesada pode forçar a criança a inclinar o tronco para frente, causando a contratura da musculatura das costas e até sobrecarregando outras articulações, como o quadril e os ombros também. Então a gente tem que ter alguns cuidados com a coluna para evitar esse tipo de problema. Os pais precisam ficar atentos, de repente buscar até uma ajuda aí profissional? Sim. As principais dicas são o peso da mochila não pode passar 10% do peso da criança. Por exemplo, a criança pesa 40 quilos, a mochila não pode passar de 4 quilos. E preferir mochilas que tenham
as duas alças. E essa alça tem que ter uma largura de 4 centímetros, pelo menos para distribuir o peso nas costas da criança. E orientar também as crianças usarem as duas alças, Isso, né? Porque usar é muito as duas comum alças. acompanhar Isso. as crianças, de repente, com o peso de um lado só. Isso é ruim para a coluna, que sobrecarrega a musculatura de um lado apenas. Entendi. Bom, e já que a gente está falando aí de hábitos, para manter a nossa coluna mais saudável, a gente tem 2 dicas aqui. Por favor, Matheus, ótimo. Mantenha-se ativo. O sedentarismo aumenta o risco de sentir dores nas costas. Sim, o sedentarismo é o maior inimigo da coluna, né? Os pacientes que não praticam nenhum tipo de atividade física, sedentário, eles estão suscetíveis a ter muitos problemas de coluna e isso é muito complicado depois para a gente que já tem um problema na coluna começar a fazer uma atividade física. Então o segredo é fazer uma atividade física regular. O corpo agradece. Inclusive nos bastidores, né? Você comentou que depois do susto, geralmente todo mundo corre para academia. Corre para academia. Ótimo. Alongue-se. Alongar o corpo reduz o risco de lesões e da tensão muscular. Ajuda a manter a função articular e ainda proporciona a amplitude dos movimentos. Isso mesmo, tem que manter a coluna alongada, a gente tem que fazer exercícios que vão fazer alongamento da musculatura paravertebral. Quando a gente adquire uma má postura, ela pode causar um enfraquecimento da musculatura e isso depois vai gerar um problema estrutural muito maior na coluna, se tornando um problema bem maior. É importante alongar logo que a gente acorda de manhã? Sim, a gente não tem esse hábito. Aquele tal daquela espreguiçada bem gostosa, vale a pena. Sim, isso já começa bem o dia e é bem importante para soltar essa musculatura para encarar o dia que está vindo. E aí, durante o dia, também percebeu que está tenso, para um pouquinho, levanta. Sim. E aquelas dicas que a gente deu, 1 hora sentado, 40 minutos sentado, levantar, esticar um pouquinho a coluna, dar uma andada para soltar um pouquinho a musculatura das costas. Ótimo. E nós falamos sobre o peso das mochilas, não só para as crianças, né? Claro, a gente começa a cuidar desde criança, mas adulto também. É a mesma proporção? Uma mochila não pode passar, o peso da mochila não deve passar também de 10% para o adulto? No adulto não necessariamente esse número, mas a gente tem que ter esse cuidado também com peso excessivo nas costas, que pode causar problema sim na coluna do adulto. E sempre usar as duas alças? Sim, esse é o ideal. Ótimo. Doutor, ainda sobre essa questão do peso, seios muito volumosos, eles podem prejudicar a coluna? Isso. A hipertrofia da glândula mamária, né, que é conhecida como a gigantomastia, ela causa realmente uma alteração do centro da gravidade da coluna. A mulher pode jogar a coluna para frente e a coluna, ela tem as curvas fisiológicas. A coluna torácica, ela tem uma cifose que pode aumentar muito e é utilizar como maneira a compensar a musculatura paravertebral, gerando uma contração muito grande e que pode gerar problemas na coluna. Então, é importante consultar um cirurgião plástico também sobre a questão das mamas para ver se há necessidade ou não de uma intervenção. Tomar cuidado, né? E a questão do colchão? Eu quero comprar um colchão, esse daqui é ótimo para minha coluna, muito mole, sei lá, mais macio, mais firme. Qual que é o colchão ideal? O colchão é muito importante, né? Afinal, 1/3 da nossa vida a gente vai passar deitado no colchão. Então a gente tem que escolher muito bem e assim, é muito individual essa questão do colchão. Nós temos basicamente 3 tipos de colchão, de espuma, de mola e o ortopédico, o terapêutico, né? Que é o mais indicado para quem tem problema de coluna. Lógico que cada caso é um caso, mas o terapêutico, ortopédico, ele mantém a coluna no mesmo plano, ela mantém ela alinhada enquanto a gente está deitado no colchão. Colchões muito macios acaba afundando o quadril e o ombro e a coluna não consegue um ponto de apoio e acaba dando problemas na coluna. Bom, as dicas estão ótimas e quando o assunto é dor na coluna vertebral, todo mundo tem uma opinião ou um palpite para dar. Porém, alguns sensos comuns que são compartilhados aí, precisam ser esclarecidos. E para não gerar desinformação, já que a gente está com o médico aqui, nós preparamos o quadro Mitos e Verdades sobre a coluna vertebral. Coloca pra gente, por favor, Matheus. Vamos lá. Dor nas costas é uma consequência da idade avançada. Mito ou verdade? É um mito, é um mito. A dor nas costas é mais uma consequência dos maus hábitos de saúde, né? A falta de atividade física, do que a questão da idade. Até porque criança pode ter, né? Pode ter. E às vezes tem alguns pacientes de uma idade avançada que se movimentam super bem. Sem nenhum tipo de dor. Vamos para a próxima. Por favor, Matheus. As dores lombares durante a gravidez podem ser evitadas? Sim, sim. Verdade. É verdade. Elas
podem ser evitadas com alguns hábitos simples. Manter uma atividade física regular, mesmo durante a gravidez, manter um peso adequado para o período da gravidez que você está, usar calçados confortáveis e também pode usar compressas quentes ao dormir na região das costas, que ajuda muito a aliviar essas tensões. Né? Ótimo, vamos para a próxima. Todos os casos de hérnia de disco necessitam de cirurgia. Falamos milhares de vezes aqui, mas é sempre bom frisar. Sim, mito. Uma pequena parcela dos casos de hérnia de disco que vão precisar de cirurgia realmente. Ótimo, vamos lá para o próximo. Salto alto é inimigo da coluna. Mito. Na verdade, o uso excessivo do salto alto é que realmente pode ocasionar problemas não só na coluna, mas em outras partes. Mas o uso esporádico do salto alto não tem nenhum problema. Isso não é provado que vai gerar nenhum problema na coluna. Inclusive, o senhor já falou aqui no bloco anterior que a rasteirinha, essa sim pode ser um problema. O uso excessivo também pode, tem que ter parcimônia. O uso excessivo também pode causar problemas. Até água em excesso faz mal, né, doutor? Exatamente. Então, nada em excesso, gente. Nem sapato baixo, nem sapato alto, nem nada. A coluna agradece. Tem que ter um guarda-roupa bem vasto. É verdade. E também qualquer sintoma de dores aí, já procura um especialista. Ah, doutor, o estresse contribui para as dores na coluna? Sim, é verdade. Na verdade, o estresse ele causa um tensionamento da musculatura e principalmente da musculatura paravertebral, que aí pode gerar dores e problemas na coluna, sim. Vamos lá, acho que tem mais uma. A dor na coluna piora com a idade? Na verdade é um mito, né? Depende muito de como a gente vai cuidar enquanto jovem, de como a gente vai fazer atividade física, sobrepeso, esse tipo de coisa que vai determinar quem vai ter dor na coluna ou não. A idade em si não é um fator relevante. Sim. Nossa, muito obrigada. Eu tenho certeza que esclareceu todo mundo em casa. E agora uma doença que atinge a coluna, que é um pouco mais grave, é aquela questão dos tumores. Mas quais são os principais sintomas? Como a pessoa pode perceber que, de repente, tem algum tumor ali acometendo essa região do corpo? Isso. A gente tem basicamente 2 tipos de tumores na coluna. Os tumores primários, que são os tumores os tumores da coluna, que crescem na coluna propriamente dito. Esses são raros, não são comuns no nosso dia a dia. Porém, os tumores secundários, né, eles são secundários a alguma doença. E a grande maioria deles é secundário a uma doença oncológica, um câncer. Cerca de 20% dos pacientes que têm câncer, eles podem mandar um implante, uma metástase para a coluna vertebral. Então, é uma prevalência bastante grande. Os principais sintomas são dor localizada, que piora principalmente à noite, o paciente chega a acordar à noite de dor, déficit neurológico, causando paralisia das pernas, do braço, a alteração dos esfíncteres urinários, ele perde a capacidade de reter urina, e a incapacidade e o emagrecimento excessivo também. Esses são os principais sintomas de um tumor da coluna vertebral. Doutor Marcelo, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas em casa ficaram bastante satisfeitas aí com as dúvidas esclarecidas. Foi ótima a nossa entrevista. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Bom, o jeito com que cuidamos e lidamos com a nossa coluna no decorrer da vida interfere diretamente e indiretamente na nossa saúde. Por isso, cuidados e prevenção são 2 passos para evitar inúmeras doenças. Eu espero, e o doutor Marcelo Felipe também, que com as dicas de hoje você comece a olhar aí com mais carinho para essa parte do seu corpo que é tão importante. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!